gente, eu sou a Débora do Fica Vai Ter Café. E hoje eu convidei uma amiga maravilhosa que o Instagram fez a ponte há 4 anos atrás, quando eu ainda morava em Natal, e Brasília terminou de juntar, quando eu me mudei para cá no fim de 2017. Não largo nunca mais, né, amigos? Por E favor. eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos de que Vanessa Campos, dona dos melhores conselhos, perfeita companhia para os botecos e pé sujo desse quadradinho chamado Distrito Federal. E não bastando, ela também é cabeça, corpo e membros no comando do melhor Instagram, @blogueirafeio. Boa tarde, Van! Boa tarde, Débora. Boa tarde, os ouvintes do Fica Vai Ter Café. Estou muito orgulhosa de estar nesse podcast. Meu Deus, orgulhosa de ter você aqui. Maravilhosa demais. Van, fala um pouquinho de você, depois a gente faz aquelas perguntinhas, né, que sempre acontecem, mas me fala, quem é Vanessa Campos? Menina, que pergunta complexa, Né? não tem? Assim, ó, dando na cara. Ave Maria, tem estrutura para responder isso não, Vanessa Campos. Vanessa Campos está em construção. Vanessa Campos está em eterna construção, desconstrução, reconstrução e em autoobservação. Eu sou jornalista, criadora de conteúdo, dona e proprietária do perfil do Instagram Blogueira Feio, onde eu falo muito sobre o lifestyle, né? Falo muito sobre moda inclusiva, pequenos produtores, alimentação consciente, meditação, corpo, mente e coração. Quase um Capitão Planeta, né? Praticamente. Vai, planeta! Eu sou pernambucana, mas eu moro em Brasília aí tem uns bons 11 anos. Blogueira Feio começou de uma maneira muito despretensiosa. Criei o perfil meio de brincadeira e ele vem dando certo, vem crescendo de maneira muito orgânica. Aí o perfil tem 3 anos, o que para mim é sempre um susto pensar sobre isso, porque eu tenho bastante seguidores, coisas que eu não imaginava nunca na minha vida que eu teria. Vários seguidores e seguidoras se tornaram amigos, como você, o que é muito legal, porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu gosto de ouvir as pessoas. O meu espaço é um espaço de diálogo e de construção mesmo. Eu não estou ali falando sozinha, nem tenho a pretensão de, sei lá, de ser a pessoa que vai direcionar a vida de ninguém. Eu estou tentando direcionar a minha, e eu acho que já é o suficiente. É uma jornada de cura, né? A jornada da vida da gente, uma jornada de cura, e eu estou no meu processo de cura do meu corpo, cura da minha mente, cura do meu processo de me respeitar, de me cuidar, de ser generosa comigo mesma, né? Quando a gente é generoso com a gente, a gente consegue transbordar e chegar até o outro. Então, eu acho que eu estou conseguindo, de alguma maneira, fazer isso, porque tem chegado muita gente bacana na minha vida através desse trabalho. Tenho conseguido chegar a muitas pessoas, e isso, para mim, assim, é sensacional. Gente, Vanessa, assim, é uma pessoa que todo mundo merece conhecer. Se você não conhece o Instagram, vai lá conhecer. Além de moda inclusiva, de body positivo, de autocuidado, tudo que a gente já citou aqui, tem os gatos maravilhosos, tem cuscuz, tem cuscuz, que é boa nordestina, come cuscuz, né? Tem várias coisas receitas de cuscuz, várias indicações de comidinhas, de restaurantes, de bares, que é uma das coisas... Olha, comer é um negócio muito bom. E quando a gente faz as pazes com a comida, a gente compreende que comida é prazer, é sustento, é nutrição, é uma fonte profunda de conexão, inclusive com as nossas memórias. Assim, às vezes eu tô com saudade de Recife, tô com saudade de casa, aí, pô, eu como alguma coisa que eu comeria na casa da minha mãe, ou alguma comida que me lembra, uma comida que eu gosto de muito, que é tapioca. Então,
tapioca com carne de sol e banana da terra. Cara, eu sou transportada de imediato à praia, sabe? Ao veraneio com a minha família. E esse era o café da manhã, né? Quando eu Sim. como uma massa com camarão, um peixinho frito. É muito a cara da minha casa, né? Uhum. E esse, né, esse papo de, vamos contar caloria. Não, meu amigo, que contar caloria? Eu vou Né? contar quantos orgasmos eu vou ter comendo aquela comida. É muito mais Né? interessante. Muito mais E, interessante. e lá no perfil, eu falo muito sobre isso, né? Falo muito sobre essa coisa da comida, né? Do nosso entendimento do que é comida. Que comida não é sofrimento, não é Sim. nada disso. Então, também tem dicas de comida pra gente, de pratos interessantes e receitas de cuscuz. Além de tudo, Uhum. tô falando, né, de cuscuz e tapioca, os meus gatos se Sim. chamam cuscuz e tapioca. Exato. Gente, pelo amor de Deus, olha, e as fotos? E os vídeos? Cada coisinha mais linda dos Eles gatos, são muito gente. fofos, gente. Nesse período que a gente está passando aí, né, com a pandemia, Uhum. mais no processo de isolamento, eu estou em casa sozinha, né, entre aspas, porque eu estou sozinha com os gatos, eu moro sozinha, estou em home office. Seria Uhum. muito mais difícil passar por esse período, por esse processo, sem a companhia deles. Porque Sim. apesar deles destruírem a casa, comerem minhas plantas, me acordar de madrugada, é muito afeto, né? Tem muito carinho, tem muito Uhum. afeto, tem muita companhia. É Sim. muito gostoso. E outra coisa, eu aprendo muito com eles. A gente, Uhum. inclusive o processo de autocuidado, né? Uhum. É, essa coisa da pandemia, gente, como mudou a nossa rotina, né, Débora? É. Como tudo que a gente está fazendo hoje é muito diferente de tudo que a gente já fez na vida. Eu sou uma Uhum. pessoa que fazia muitas coisas ao ar livre, né? Assim, Uhum. eu pratico yoga há muitos anos, pratico caminhada há muito tempo, adoro, é um dos exercícios que eu mais gosto. Uma das vantagens de Brasília é que Brasília é essa cidade parque, então cheia de árvore, de verde. Eu moro próximo de um parque, literalmente, então Uhum. era hábito meu ir caminhar todo dia de manhã. Então, esse processo de isolamento tem me deixado literalmente dentro de casa sem fazer essas coisas e eu sinto muita falta. A Uhum. convivência com os meus gatos me ensinou, inclusive, como lidar com o isolamento, porque eu moro num apartamento, os meus Uhum. gatos ficam confinados em casa. Sim. Então, eles já viviam em confinamento antes Uhum. da pandemia de coronavírus, né? Uhum. Então, eu comecei a entender os processos de sono deles, né? Eles dormem muitas horas. É que a gente acha que eles dormem muitas horas, mas é que eles dormem durante o dia porque eles são notívagos. Então, Uhum. enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. Eles são bichos que gostam do silêncio, que gostam da tranquilidade, que gostam da paz. Então, eu fico trabalhando no computador e eles ficam do lado, na cama, dormindo. Aí, quando dá Uhum. mais ou menos ali 1h30, 2 da tarde, que é quando começa a bater sol na minha varanda, eles levantam e vão tomar sol. E aí eu penso, opa, tá na minha hora também de tomar sol, né? Pegar ali minha vitamina Uhum. D. E eu vou tomar banho de sol com eles. Depois eles saem, vão fazer os exercícios deles, se alongar, correr, brincar, vão comer, tomar água. E eu fiquei olhando para essa rotina deles, assim, como me ensinou também ter tempo e organizar a minha rotina do meu dia para isso, para dormir, para Sim. comer, para me exercitar, para tomar Aham. sol, que era um negócio que eu Uhum. fazia na rua, agora eu vou para a varanda tomar meu sol. Eu até brinquei, eu disse, gente, eu tô me tornando uma gata também. Querida, já nasceu gata, tá Já nasci bom? gata, agora estou só sendo felina. Mas como Isso. esses processos, né, de convivência, de observação, também têm me mudado Uhum. naturalmente. Pois é. Eu, assim, não tenho gatos, né? Mas eu tenho visto muita gente que tem gatos falar isso, assim, que tá aprendendo a levar as coisas com mais calma, porque fica observando os gatos e dizendo assim, gente, por que a minha vida não pode ser assim, né? Então a gente vai adaptando o que dá para fazer, né, dentro do possível. Van, eu tenho aquela perguntinha básica que eu geralmente faço nos podcasts.
qual que é o drink do dia? Eu vi aí que você tava com a garrafinha. Meu drink do dia é água. Ai, gente, olha, Olha, vocês eu me perdoem, eu não costumo mentir. O meu nem drink do precisa. dia é uma garrafa de água. Uhum, Por quê? Mesmo processo, né? uhum, Dentro da pandemia, a gente fica trabalhando muito tempo, fazendo muitas coisas, né? Sentada no computador e não sei o quê. E a gente esquece de tomar água. é Então, verdade. eu tenho por hábito deixar uma garrafa de água perto de mim quando eu estou Uhum, trabalhando, quando eu estou praticando yoga, quando eu estou fazendo outras atividades mesmo, para lembrar de beber mais água. E, uhum, gente, água é muito maravilhoso, porque assim, a gente morando aqui em Brasília, a gente está num clima muito seco, seco. estamos no É. período da seca, que está Uhum, cada vez mais. Então, a gente, quando pensa, né, no processo de autocuidado, a gente pensa, vou hidratar minha pele, vou, uhum, né, vou passar creme, vou não sei o quê, mas a gente não lembra que o nosso corpo, ele também precisa de hidratação, não só uhum, externa, precisa de interna também. Tanto os nossos órgãos para o funcionamento dele, como até para a nossa pele. A gente tem uhum, uma resposta melhor de hidratação com os líquidos que a gente toma. Então, água, chá, sucos, é algo que eu já tinha o hábito de consumir, mas agora, dentro dessa onda aí de estar dentro do isolamento social, eu tenho consumido com mais atenção, tenho olhado com mais uhum. atenção. Aí, às vezes, essa água que eu estou tomando, por exemplo, ela dentro tem limão, então tem uma água Hum, saborizada, né, que eu estou uhum, tomando, ajuda na imunidade e essas coisas. uhum, Mas eu tenho consumido muito menos álcool durante aham, a pandemia. Porque eu adoro drinks, faço para uhum, mim os drinks, e adoro uma cervejinha, sobretudo quando eu estou fazendo faxina. Vou uhum. faxinar a casa, coloco um sambinha, tomando uma cervejinha, menina, é bom Bom demais. demais. Mas eu tenho consumido menos álcool, porque né, a Uhum, gente agora está com mais tempo para estar com a gente. Eu uhum. descobri que a minha paixão, assim, pela bebida, né, é pelo processo de socialização. Então, eu Socialização, gosto verdade. da mesa de bar, não Uhum, necessariamente das bebidas. Tanto que nos últimos tempos eu já estava bebendo muito menos, né, uhum, consumindo muito menos álcool, porque tem um custo, né, gente? A gente beber o álcool, ele tem um custo físico. Então, é, como eu pratico yoga todos os dias, você beber bebida alcoólica, né, consumir a bebida alcoólica, significa que eu tenho que hidratar mais o meu corpo. uhum. Porque eu não recomendo para ninguém praticar yoga de De ressaca. ressaca. Olhe, não é legal, não. Já me aconteceu. Não é legal, não. E aquelas, assim, me aconteceu muito mais que uma vez. Né? Não A gente vai é, não. aprendendo, né? A gente vai aprendendo com a prática. Então, É, como eu tenho o hábito da prática diária do yoga, eu não bebo, porque tem. E assim, e não é beber para ficar loucaço, que também é muito não, bom, é. inclusive. Né? Uhum, De vez em quando é bom demais. uhum, Mas o próprio custo mesmo, né? O custo físico da bebida alcoólica, uhum, você tem que compensar. Nem sempre eu estou a fim de compensar, né? Beber uhum, 3 taças de vinho, beber 6 copos d'água. Nem, uhum. nem sempre você está afim. Miga, eu depois Mas do aquela terceiro copo de tacinha vinho, eu de não vinho. lembro mais de beber. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito e que eu não fazia antes, né, da pandemia, é Uhum. acompanhar as minhas refeições com vinho. Então, Que almoço, delícia. uma taça de vinho tinto ou um vinho Uhum. branco, no jantar também. Sim. Recomendo, é muito bom. Você harmonizar, eu não sei harmonizar, não sei nada dessas porra, não, viu? Eu gosto de beber um vinhozinho Né? e tem sido bom fazer ali aquele momento, né, de parar para comer. E eu gosto de montar a mesa bonita para mim, de café da Sim. manhã, ou de almoço, ou de jantar. Eu monto mesmo, eu tenho meu jogo americano bonito, coloco lá, monto, boto flor, preparo um prato bonitão, coloco ali, aquele momento é só meu. Aí eu E coloco é um também jazz, autocuidado, coloco uma né, musiquinha amiga? para tocar.
é totalmente autocuidado. Totalmente autocuidado. A gente come com muita pressa. A gente, na maioria das vezes, come na frente do computador, na frente da televisão, com o celular na mão. E aí a gente não presta atenção no ato da comida. A gente não está ali no momento presente mesmo. Verdade. E aí, quando você come desatento, você não presta atenção no sabor. Você nem sabe se você gosta direito daquilo ali, ou quais ingredientes fazem parte do seu prato, né? Você não presta atenção na sua satisfação. Então, às vezes, no meio do prato, você já estaria satisfeita, sabe? Se você estivesse comendo com atenção ali. Mas como você não prestou atenção, você botou o prato, você acha que você tem que comer ele todo, né? É a sua tarefa ali, você vai comendo no automático. Aí você termina de comer o prato, às vezes fica aquela sensação de estufamento, porque você comeu mais do que você precisava. Verdade. O seu corpo estava lhe dizendo que você não precisava. Mas aí você estava entretida na televisão, ou no computador, ou no celular respondendo uma mensagem, aí não mastigou direito, aí a digestão não aconteceu direito. Enfim, tudo errado. E esse foi um entendimento que eu tive muito recente, assim, do ano passado para cá, quando eu comecei a praticar Mindful Eating. Que é a atenção plena enquanto você está nas refeições. Essa né? era uma das minhas perguntas. Eu ia. Já me adiantei. Mande brasa. Já me adiantei. Cara, é que assim, mudou tão completamente a minha forma de me relacionar com a comida, de enxergar a comida e de entender esse momento como um momento meu, sabe? Assim, desde o ato de montar uma mesa para você, eu que tenho o hábito de receber, tinha, né, o hábito de receber pessoas em casa e gosto do ritual de montar uma mesa bonita para receber, para a pessoa comer ali comigo. Por que eu não podia fazer isso comigo mesma? Exato. Eu mereço menos do que eu dou para o outro? Não, eu mereço tanto quanto, né? Então, eu monto as mesas bonitas para mim. A mesa para uma pessoa só. E uma coisa que é interessante, eu fui entendendo, assim, que eu posso ter, inclusive, trilha sonora para as minhas refeições. Sim. Então, eu monto playlists para as minhas refeições. Então, tipo, de manhã, o meu café da manhã, eu não tenho o hábito de comer de manhã, se eu não sinto fome. Aí veja como é o entendimento de você prestar atenção, né, em você. Eu achava que eu não tinha fome de manhã. Então, eu até brincava, dizia, não, eu faço jejum intermitente natural. Gente, não façam jejum intermitente, viu? Isso é uma desgraça para o corpo. Sobretudo para quem já viveu com processos de compulsão alimentar como eu, a privação de muitas horas sem comer, o corpo da gente entende aquilo como uma restrição e aí ele se prepara para as defesas. Eu tive muitos episódios de compulsão alimentar por causa de jejum intermitente. E eu fui entender isso depois de um tempo. Depois de muito tempo, né, de processo de entendimento da minha compulsão e tal. E aí, como eu não tinha fome, só que assim, eu não tinha fome cedo. 8 e pouco, 7 e pouco da manhã. E eu acordo muito cedo. A minha fome, ela começa ali umas 10 horas da manhã. Eu sou do mesmo jeito. 10, 10 e meia. Aí o que eu fazia? Como 10 e meia já é assim, muito, para mim, né? Muito próximo da hora do almoço, porque eu acordo muito cedo, eu não comia. Eu fazia, não, se eu comer, quando chegar no almoço, eu não vou ter fome. E aí, por anos, eu passei fome, gente. E eu introjetei na minha cabeça de que eu não tinha fome, quando, na verdade, eu estava forçando o meu corpo a ter fome, né? E aí, quando eu chegava no almoço, sempre apressada, trabalhando, não sei o quê, não prestava atenção. E aí, eu comia engolindo, né? Você, literalmente, não mastiga direito, não presta atenção. E essas coisas, elas foram mudando quando eu comecei a prática do Mindful Eating. Quando eu compreendi, por exemplo, que beleza, 10 horas da manhã eu começo a ter fome, eu não preciso comer um cuscuz, uma tapioca, que é um negócio que vai encher muito mais o meu corpo. Eu como um iogurte, eu separo uma saladinha de fruta, eu faço uma refeição mais leve. E aí, quando eu vou almoçar, eu tô com fome. Eu já gastei, inclusive, né,
na energia da prática de yoga, ou do pular corda, que agora eu estou trabalhando cardíaco, né? Pulando corda, já que eu não tenho uma possibilidade de caminhar. Então, assim, você vai entendendo o funcionamento do seu corpo quando você aprende sobre ele, né? Quando você presta atenção. E isso é absolutamente autocuidado. Sim. Totalmente, assim, o respeito ao seu corpo e a quem você é. Já que a gente está falando de comida, de comer, do ato de comer, de se alimentar, né? O que acontece? Eu pedi para alguns amigos me mandarem depoimentos sobre o que eles pensam, né? Sobre autocuidado, como que eles têm lidado com esses tempos de pandemia, se mudaram hábitos, enfim. E aí eu tenho um áudio aqui da Karen, que ela é nutricionista, né? Então eu vou botar para a gente ouvir. Oi, meu nome é Karen Pedregal, eu sou nutricionista, além de jornalista, e tenho um filho de 4 anos de idade. Logo que começou o isolamento social, eu pensei logo em alimentação, né? Então, assim, importante mais do que nunca fazer boas escolhas alimentares, porque precisava focar no sistema imune, porque por mais que a gente estivesse em casa e protegidos, a gente não poderia ficar doente de nenhuma outra coisa, né? Para não ter que sair, para ir para médico, para ir para o hospital e se arriscar a ser contagiado, né? A organização também de compras, a higienização, né? O maior cuidado, então, nossa, uma trabalheira, né? Para deixar tudo limpo e organizado. E aí também depois eu comecei a pensar na alimentação mais abrangente, né? De outras coisas. Por exemplo, a arte. A arte nos alimenta, né? E o que seria da gente sem a arte nesse isolamento social durante a pandemia, né? Então a música, a literatura, né? O cinema, tudo estava aí para nos confortar, mas também nos fazer refletir sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, né? E eu acho que o autoconhecimento também é uma forma de autocuidado. Também em relação aos pequenos cuidados, eu acho que cada vez mais foi ficando claro que as coisas simples eram as mais verdadeiras, eram as mais importantes, né? Então, o relacionamento com as pessoas também é uma forma de alimentar-se de afetos, né? Então, fosse com pessoas que estavam longe da gente, ou as pessoas que estavam que estão junto com a gente no isolamento social, né? O papel das redes sociais, né? Foi muito importante, tem sido muito importante para a gente manter esse contato com as pessoas queridas que estão longe, dando força e recebendo força, afeto, e manter a sanidade mental também com as pessoas que estão passando por isso juntos, né? Chega uma hora que a convivência fica difícil, né? Porque assim, você está 24 horas por dia, há meses com as mesmas pessoas, sem ter uma válvula de escape, assim, presencial, né? Então é bem difícil. Aqui com o nosso filho tem dias que o bicho pega, até porque uma criança de 4 anos ainda não sabe verbalizar um monte de sentimento, né? E se a gente fica angustiado, elas sentem isso e também sabem que tem alguma coisa errada, mas não entende a seriedade disso, não entende completamente. E alguns dias foram bem difíceis, né? Então, né? Eu sempre falo que ele é sol e o mar da gente aqui dentro, porque a gente não tem esse acesso à natureza lá fora, mas ele é a natureza pulsando aqui dentro, né? E aí pode estar num dia nublado, pode estar num dia ensolarado, o mar pode estar revolto ou tranquilo, e é desse jeito. Bom, olha, eu tenho que dizer, antes da gente, né, falar sobre o áudio, eu tenho que dizer que, assim, eu bato palmas para as mães,
No geral, eu já bato palma para quem é mãe, para quem decidiu ser mãe, né? Mas olha, nesta pandemia, você está com crianças dentro de casa sem poder levar para lugar nenhum, e aí a pessoa tem que fazer todo um gerenciamento de tudo ali dentro de casa, né? Do trabalho, das coisas de casa e dos filhos, sem endoidecer, sem pirar. Nossa, gente, eu bato palma com a mão, bato palma com o pé, do jeito que der, porque merece. Cara, merece muito, merece muito. Assim, eu não sou mãe e nem pretendo ser, mas é muito curioso. Eu acompanho os relatos das minhas amigas e também de outras mulheres que eu sigo, algumas mulheres muito maravilhosas que falam, né, sobre a maternidade e a sua maternidade, é uma maternidade muito real, nesse período de pandemia. Já é difícil, né, sem isolamento. Com o isolamento, se tornou praticamente impossível. Então, são crianças que não sabem como verbalizar o que estão sentindo, ou que não sabem como lidar com isso, e que também estão segurando um rojão, né? Segurando a própria ansiedade, a saudade dos amigos, da liberdade de estar na rua, de ir para os lugares, de poder sair de casa. A criança tem que se preocupar com estar lavando mão, sair de máscara. São coisas muito do mundo adulto, né, para elas. E é muito tolher muita coisa. A gente tá lidando com muita coisa. E para quem é mãe, lidar com as suas próprias questões, lidar com as questões dos filhos, ser professora também em casa, né, acompanhar ali o homeschooling, é muito complexo. É muito complexo. A gente está vivendo um momento absolutamente inédito, né? E para alguns tem sido muito mais difícil que para outros, né? As mães estão aí nesse processo. E as mães que precisam ir para a rua trabalhar, que precisam estar presencialmente em seus empregos, né, em seus trabalhos, estão enfrentando uma jornada ainda mais complexa, porque com quem deixar essas crianças, né? Como cuidar, além de lidar com o próprio medo de não pode adoecer, não pode levar isso para casa. É fogo, minha companheira. Fácil não. Não é. E eu gosto muito que a Karen fala também nessa questão que você já falou sobre isso, né? Mas só para a gente, como é que chama? Juntar aí nesse áudio, que ela fala que o alimento ele vem não só da comida, né? Que vem também da arte que a gente consome, dos momentos que a gente passa com os amigos online, recebendo carinho ou dando carinho para quem precisa, né? Nessa forma adaptada agora, né? Que é pelas redes sociais. Então é bem assim, eu achei super interessante que ela fez essa conexão, né? Do alimento, ela como nutricionista, né? E também de todo a parte psicológica da coisa. Tem uma coisa interessante de falar, que eu peguei aqui na fala dela, que ela falou muito assim, da escolha alimentar, das escolhas alimentares que a gente faz, de escolher muitos alimentos que nos nutrem, também para nos proteger, né? E nos manter saudáveis. Comida é um trem danado, né? Assim, muda muito o funcionamento do nosso corpo, né? Para o bem e para o mal, digamos assim. Não existe uma comida errada, isso é uma coisa que eu compreendi. Não existe uma comida errada, não existe um vilão, a não ser que você tenha uma questão de saúde específica, né? Que você seja celíaco e não possa comer glúten, e você tenha alguma alergia, alguma coisa aí, determinados alimentos podem te fazer mal. Mas é uma coisa que eu acho muito curiosa isso, porque eu, como uma mulher gorda, uma das coisas que mais me atingiram durante esse processo de pandemia foi a gordofobia absolutamente escancarada, né? Do começo da pandemia, que ainda, não só do começo, mas sobretudo no começo, aquela avalanche de memes gordofóbicos que a gente recebia e o imenso medo das pessoas de engordarem, porque ainda enxergam o corpo gordo como uma doença, como uma patologia. Compreendem que um corpo gordo ele tem mais possibilidades de ter doença. E isso é uma falácia muito gigantesca, né? Isso é tão errado, gente. Quando você observa, e aí eu sempre faço essa comparação, assim,
Se você for observar o meu corpo, certo? Eu tenho 1,70 m e peso 106 quilos. Eu peso 106 quilos há 4 anos. Né? Nesse período, eu pratico esportes, eu tenho uma alimentação muito equilibrada e o meu peso é o mesmo. Sim. O meu corpo, ele obviamente mudou pela prática, sobretudo, né, de exercícios e também da alimentação. Ele ganhou mais tônus muscular, ele tá mais delineado, menos inchado, mas é o peso que eu tenho, até porque músculo pesa, né? Aí, Exatamente. beleza. O meu corpo, dentro desse entendimento, né, gordofóbico, é um corpo adoecido, para quem olha. Só que aí, se você tem um atleta, uma pessoa que tem um corpo musculoso, que tem pouca gordura no corpo, tem um aspecto magro, né, tem a mesma altura que eu, e pesa 106 quilos, mas a aparência dele é magra, você coloca do meu lado, você vai compreender que aquela pessoa é saudável, que o corpo daquela pessoa é saudável, e o meu corpo gordo, pelo meu peso, né, pela minha aparência, é um corpo adoecido. Sim. Só que, quando a gente vai olhar para o corpo do atleta, é o corpo mais adoecido que existe, porque é o corpo que tem uma série de problemas de articulação, né, articulares mesmo, porque é um corpo que exige muito mais, né, muitas vezes joelho, Levado ao ombro, limite, né? levado ao limite, com a alimentação extremamente restritiva para o desempenho, para a performance. Então, quando você vai olhar, inclusive, as taxas, talvez as taxas do meu corpo gordo sejam mais saudáveis do que aquele corpo ali. A gente foi levado a entender e a compreender, e assim, nós, sociedade, e isso também um entendimento de médicos que praticam muita gordofobia em seus consultórios. Nossa, E isso é muito maluco. Me deixou O que foi? completamente... Um médico que passou uma receita para a mulher dizendo que ela tinha que comprar uns De cadeados. cadeados. Gente, Sim, mas eu eu fiquei vi isso também. tão indignada que você não tem noção da raiva Isso que eu daí, pensei. Noção da raiva que eu isso passei. daí, isso daí é o auge, né? É o auge, assim, a coisa mais absurda, né? Que a gente vê como a prática do racismo, como a prática da homofobia. Essa é uma prática gordofóbica e que é muito comum no ambiente médico. E não apenas médico clínico, mas nutricionistas, psicólogos, que deveriam ser as pessoas que cuidariam melhor do nosso corpo, da nossa mente, também tem essas práticas. Mas isso vem de uma prática que foi aprendida assim. É uma Inclusive coisa muito antiga, né? dentro Mas das está mudando. universidades, né? Está mudando, a gente já vê os nutricionistas com um entendimento mais humanizado e menos clínico, patológico, né? Para Inclusive, observar aquilo ali. a Karen, né, que a gente ouviu o depoimento dela, ela é a minha nutricionista. Né? Isso é muito legal, porque assim, ela a é gente maravilhosa, a gente maravilhosa. vai encontrando, e foi o meu entendimento nutricional, né? Eu sou uma mulher de 41 anos que vivia a vida inteira entrando e saindo de consultórios porque eu queria me alimentar melhor, eu não queria emagrecer, eu queria me alimentar melhor, e eu entrava e saía de consultórios em que, quando eu falava que queria ter uma alimentação melhor, as pessoas entendiam que eu queria emagrecer e me passavam dietas restritivas que eu não fazia, e abandonei vários tratamentos, ditos tratamentos, né, no caminho, até encontrar um caminho que fosse mais de entendimento comportamental mesmo. Sim. Que é quando eu fui buscar trabalhar com uma nutricionista comportamental, que fez um absoluto sentido na minha vida e me fez mudar em absoluto a minha relação com a comida. E mudar não só no entendimento nutricional, mas de onde vem a minha comida? Qual é a cadeia produtiva que eu estou alimentando nesse processo? Então, assim, o alimento que eu consumo, ele tem mais nutriente, ele tem mais veneno do que nutriente, porque não adianta nada se eu estou ali comendo um monte de tomate que eu comprei num fornecedor que usa agrotóxico. Então, eu estou trazendo agrotóxico e veneno para dentro do meu corpo. Não adianta eu comprar
carne de um produtor que tem toda aquela cadeia de sofrimento animal. Então, comprar frango de quem trabalha ali com animais feitos para o abate, cheios de antibiótico. Então, é um entendimento, inclusive, de qual é a cadeia que eu alimento, né, quando eu trago para minha mesa, qual é o caminho que aquele alimento fez até chegar à minha mesa. Então, a gente tem aí, dentro do nosso hábito muito moderno, de comer comidas, né, processadas e ultraprocessadas em nome da praticidade. Sim. Então, você acaba comprando aquelas coisas cheias de hormônio, cheias de conservante, com um nível nutricional lá embaixo, inclusive as comidas ditas light, né, as lights, você compra as comidas de dieta e, nossa, quanto suplemento alimentar a gente também compra com coisas que a gente encontra em alimentos in natura. E aí nessa coisa assim, desculpa, Van, mas assim, nessa coisa de você procurar pelos produtos light, diet do mercado, achando que vai ser o melhor, você acaba se sabotando, você acaba sabotando a sua vontade de se alimentar melhor. Porque às vezes você foi mal conduzido, né? Recebeu as instruções erradas. No caso que você falou, né? Que você procurou uma nutricionista comportamental para você poder lidar com essa coisa do onde no meu comportamento está afetando, né, a minha alimentação e como eu posso melhorar. É uma coisa que eu tenho trabalhado bastante na terapia, né? Porque às vezes a gente tem uns besouros escondidos, né, na cabeça da gente. O tempo inteiro. O tempo inteiro, que faz a gente se auto-sabotar, né, em vários quesitos. Eu tenho um outro áudio aqui que eu quero trazer para a gente ouvir, porque nosso tempo está mais curtinho, né, hoje. Mas é da Sarita. Sarita, outra pessoa maravilhosa. Sarita, minha amiga lá de Natal, depois mudou para Brasília. Quando eu vim para Brasília, a gente, né, continua a nossa amizade aqui. É outra pessoa que eu recomendo que todo mundo tem que conhecer. E Sarita fala sobre terapia. Vamos ouvir? Oi, eu sou Sarita Bitu. Eu tenho 34 anos e a quarentena me mostrou caminhos de autocuidado que para mim são essenciais. Terapia é uma coisa que eu sempre fiz. Já faz alguns anos, né, com o processo do autoconhecimento. Mas milhões de outras coisas que eu gostaria de fazer para mim, eu sempre protelei. E aqui deve ter outras pessoas parecidas comigo que gostam muito de cuidar dos outros. E quem gosta muito de cuidar dos outros, muitas vezes esquece de si, né? E quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? E aí veio essa pandemia louca. Com 2 semanas de quarentena, eu fui morar sozinha. E eu fiz, agora eu tenho tempo pra mim. E aí nessa de agora eu tenho tempo pra mim, comecei a fazer várias coisas que eu gostaria de fazer, que eu considero como autocuidado. Que é dançar, que é escrever. Eu sou escritora também, sou poetisa e eu tava meio que esquecendo, né, das escritas e tal. E aí comecei a fazer isso e comecei a fazer outras milhões de coisas. Daqui a pouco eu me auto-sobrecarreguei de autocuidado. E eu fiquei tão elétrica quanto o tempo que eu não estava fazendo nada, porque eu comecei a não dormir direito, porque eu achava que eu tinha que fazer muita coisa, que eu não podia parar, que quanto mais eu fazia, mais eu achava que não estava fazendo. E aí a minha terapeuta fez, bicha, desliga esse despertador, fique 1 semana fazendo só o que você quer, sem obrigação nenhuma. Né, apesar do trabalho, que isso aí não tinha como fugir. Mas, e aí eu consegui dar essa desacelerada nessa semana. E eu acho que é um marco, assim, a primeira fase da quarentena, que foi logo no começo, assim, seria os primeiros 2 meses. Aí essa semana e a segunda fase da quarentena, para mim, que está sendo melhor. E eu consegui desacelerar e consegui fazer as coisas com prazer.
exercícios físicos com prazer, não porque eu tinha que fazer exercício físico. Sabe, são coisas simples também, o autocuidado. É você tomar um banho tranquila e passar um hidratante no seu corpo tranquilamente. Não vou passar por causa dessa seca que está acabando com minha pele. Não, passa um hidratantezinho maravilhoso. Fazendo carinho em você, entendeu? Sentindo. Eu sempre gostei de cozinhar para as pessoas e para mim eu cozinho qualquer coisa. E eu fiz, vamos fazer um amorzinho para você, né? Comecei a cozinhar para mim com mais tranquilidade, com mais amor. E a comida passou a ficar mais gostosa, né? Comecei a saborear mais aquele momento da minha alimentação. Então, são poucas coisas. Tem dia que eu não quero fazer nada, só pegar uma panela de brigadeiro e ficar assistindo Netflix. E, tipo, eu entendi que isso tudo bem também. Não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Você está fazendo o que você tem vontade de fazer, entendeu? E quando você aprende a se cuidar, você recebe o cuidado dos outros também melhor. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa de amigos, de família. Mas eu rejeitava muito o cuidado dos outros. Eu entendia muito como se as pessoas estivessem fazendo as coisas por obrigação. E não, porque as pessoas amam você e às vezes só querem agradar mesmo, porque amam você. E quando você aprende a se cuidar e você aprende a se amar, você recebe o amor dos outros também. Você entende o amor dos outros. Você recebe aquilo com muito mais prazer, sabe? E tá sendo um processo bonito. E assim, não é flores, né? O tempo todo. A gente se culpa muito, a gente se cobra demais. Mas essa minha segunda fase da quarentena tá sendo exatamente para que eu não veja as coisas com tanta seriedade, com tanto compromisso, entende? Comigo mesmo eu falo. E é isso. Beijo. Pois é, menina. Sarita passou exatamente pelo que eu passei no começo da pandemia. Porque, né, a minha terapeuta disse, Débora, você precisa se cuidar, né? Você precisa do autocuidado. E aí Débora foi lá e fez o quê? Arrumou 200 milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo. Daí estava estafada, porque ninguém para só cuidar de si, né? Tem o trabalho, a vida continua acontecendo. E aí fiquei louca dentro das calças, larguei tudo, aí fiquei me culpando porque não estava fazendo nada, e aquela coisa. Aí lá foi todo o processo na terapia de novo. E a minha terapeuta fez a mesma coisa que a dela. Minha filha, desconecta, para. Escolhe uma coisa, eu não mandei você se abarrotar de troço para fazer, não, é para escolher uma. E aí pronto, eu acho que venho isso é nesse muito processo. comum, né? Assim, eu acho que é uma coisa muito comum, não apenas no processo da pandemia, mas na nossa vida. A gente, quando a gente começa a falar de autocuidado, todo mundo, autocuidado é skincare. Autocuidado não é só skincare. Skincare é super importante, inclusive, a nossa pele, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados específicos, inclusive, né? Creme que a gente vai hidratar o rosto, precisa ser adequado para o nosso rosto, protetor solar, como é que a gente vai cuidar do cabelo? Não precisam ser coisas caras, não precisa ser nada disso. Eu tenho entrado cada vez mais no processo de conhecer biocosmética, de trabalhar com Vi lá no seu produtos Instagram, naturais. muito legal. Sim, tenho usado cada vez mais produtos mais naturais, com o uso de óleos essenciais, sem parabenos, sem sulfatos. Mas, assim, não são radicalismos. Do mesmo jeito que eu estava falando da alimentação, que eu tenho uma alimentação equilibrada, o equilibrado, gente, significa que eu também como coxinha. Eu também peço um hambúrguerzão com batata frita. Refrigerante hoje eu já tomo muito menos. O sabor, para mim, já não é mais tão legal. Mas naquele dia de ressaca, querida, nada melhor do que uma Coca-Cola entrando no seu corpo e lhe devolvendo a vida, não é verdade? Glicose pura. O segredo, né? Qual é o segredo? Você é muito equilibrado, não sei o quê. Tá na busca do equilíbrio, que é uma busca constante. Aí eu estava ouvindo a Sarita e pensando nisso. No comecinho da pandemia, eu também caí nessa armadilha aí.
eu vinha de um processo muito cansada. Eu tinha, assim, vindo de um ano de muito trabalho, né? Eu trabalho muito profundo no blog, lancei uma coleção, fora o meu trabalho civil como jornalista, Sim. né? Que é um trabalho, eu cubro a pauta econômica, então, a pauta econômica no Brasil, em Brasília, é uma loucura. Né? Então, né? Então, eu vinha de um processo muito cansativo e eu tinha viajado de férias, né? Eu fui lá descansar, fui inclusive para o Rio Grande do Norte, né? Fui para as praias do Rio Grande do Norte, fui para Natal. Quando eu voltei das férias, eu voltei com o entendimento de que tinha sido muito bom o meu descanso, a minha viagem, mas eu precisava fazer outras coisas da minha vida, que não fosse apenas o trabalho. Então, encontrar um outro ritmo. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu entrei num ritmo muito maluco de trabalho mesmo, trabalho civil. Eu trabalhava 14 horas por dia. Foi uma loucura. E aí eu achei pouco, né? E falei assim, então vamos fazer uma live por dia, né? No meu perfil. Vamos trazer convidados para cá, quero falar com as pessoas, porque a gente também ficou muito naquele afã de, eu estou isolada, eu preciso falar com o mundo, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ter uma conexão de alguma maneira. Sim. E aí eu tinha a minha prática de yoga. É muito boa a fala da Sarita quando ela diz que o exercício físico ele precisa ser prazeroso. Eu estava, na época, praticando o treinamento funcional 3 vezes na semana e a prática de yoga que eu fazia todos os dias, né? Que já era um hábito meu. Esse era um hábito, ele passou a ser só online. Tanto a prática do yoga como a prática do funcional. E eu fiquei, obviamente, muito cansada, muito estafada, fisicamente e mentalmente. Eu desacelerei, fui desacelerando. Eu não estava em terapia, até que eu estava tão exausta que eu falei que eu preciso voltar para a terapia. Eu não posso mais lidar com isso sozinha. E o que foi muito bom, eu fiz terapia durante muitos anos. A terapia, na verdade, foi o que me levou a ter compreensão, inclusive, dos processos de transtorno alimentar que eu vivi e me ajudou a superar bastante isso, né? A gente ter o entendimento do que passou também é muito importante porque faz com que a gente transmute aquilo, que a gente de fato transforme e viva de outra maneira, né? Que aquilo ali não precisa ter sequelas, né? Beleza, passei por isso e agora estou passando por outra coisa. Não, a gente pode transmutar isso também. E foi muito importante ter voltado para a terapia e ter compreendido que, primeiro, eu podia pedir ajuda. Eu não sou a pessoa onipotente, onipresente, mais forte de tudo. Que eu podia pedir ajuda e que eu podia também trabalhar a minha vulnerabilidade. Né? Poderia, apesar de não estar próxima das pessoas no sentido físico, a minha rede de apoio esteve muito presente comigo. E que bom foi poder contar com ela, foi poder dizer, tô na merda, tô fodida, não tô dando conta, não sei o que vou fazer. Foi muito bom ter sentido medo, ter me permitido sentir medo. O medo não é um sentimento ruim, ele também nos protege. Quando a gente também compreende a função do medo, a gente para de demonizá-lo, porque a gente é criado para ser corajosa. Você precisa ser corajosa, você precisa ser brava, você precisa dar conta. Não necessariamente. Tem horas que a gente pode sentir medo. O ideal é que ele não se transforme no pânico que nos paralise. Mas olhar para aquele medo e dizer, tudo bem, eu estou com medo, mas eu vou entender o meu medo e vou trabalhar nos pontos que estão me trazendo esse sentimento para que eu me sinta forte, para caminhar além. Eu não preciso fazer isso sozinha. Eu não preciso me envergonhar do meu medo. Ele não significa que eu sou uma pessoa fraca. Foi muito importante e é muito importante. Eu acho que é uma coisa que eu repito para mim todos os dias. Você pode pedir ajuda. Você pode pedir ajuda. E sabe o que é mais louco? Quando a gente compreende que pedindo ajuda, a gente é ajudada. Você faz, meu Deus! Como assim as pessoas estão aqui para mim? Sim, minha senhora, elas estão aí para você também. Nem todo mundo
está disponível, mas as pessoas estão dispostas e a gente vai Isso. encontrar a ajuda necessária. Pois é, gente. Todas as minhas conversas com a Vanessa são maravilhosas e elas acabam durando horas. E aí o que acontece? Tive que transformar, né, editar o podcast em mais de uma parte. Então, vocês vão ficar com essa primeira parte hoje e vão voltar para escutar a próxima parte, ok? Olha, vou te garantir, vale muito a pena, porque a gente ainda falou sobre tanta coisa bacana que eu acho que você não vai querer perder. Então, fiquem ligados, tá certo? Daqui a pouco sai o próximo episódio. Um beijo para todo mundo e até logo!